E aí, quinto ano, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, que estejam se cuidando. Para quem não me conhece, eu sou a professora Mirela Bottino, professora do quinto ano, aqui no Rio Educa na TV. Sempre muito bom estar aqui com vocês, compartilhando informação. Agora, eu vou me autodescrever. Eu sou uma mulher, tenho 30 e poucos anos, tenho a pele clara, tenho olhos verdes, cabelo loiro abaixo do ombro. Hoje estou vestindo uma calça jeans, uma blusa preta, alguns colares e um casaco bem estampado. Gravando aqui dos estúdios da Multirio. Ah, só para lembrar vocês que o nosso aplicativo está lá, hein, pessoal? Vamos acessá-lo porque ele é gratuito. E também as nossas aulas agora passam também na Band. Fica ligado aí, hein? Bom, para começarmos a nossa aula, eu vou pedir para, mais uma vez, o Cauã e a Lorena trazerem o tema da nossa aula de hoje, que vai ser uma aula muito legal. E aí, crianças, tragam para a gente o tema da nossa aula de hoje, por favor. Para quem é o texto, hein? Sobre o que será que a gente vai falar na nossa aula de hoje? Opa! Oi, amiga! Tudo? Tudo beleza? Tranquilo, e você? Sério? Sério mesmo? Que isso, hein? Caramba! Garota! Não, tranquilo. Pode deixar. Fechou. Certo, mas olha só, eu te ligo daqui a pouco, porque eu tô trabalhando, então... Mas pode ficar tranquila. Fechado. Beijocas, beijo, tchau. Mirela, por gentileza, poderia encerrar sua ligação? Está no horário da gravação. Sim, claro, me desculpa. Já irei começar a gravar. Quinto ano, foi mal aí. Sabe o que é? Eu precisava atender essa ligação. Era uma amiga minha que precisava me contar uma coisa e ela estava muito ansiosa e eu também queria saber. Mas eu tinha que desligar, né? Porque eu tinha que gravar a nossa aula. Mas não tem problema não, sabe por quê? Eu vou aproveitar o link do que acabou de acontecer, né? Dessas conversas que eu acabei de ter, com o tema da nossa aula de hoje. Porque a gente vai falar sobre as variações linguísticas e também sobre o que é locutor e interlocutor. Mas antes, eu queria falar para vocês que a gente vai analisar essas frases, mas eu queria fazer uma pergunta. Você sabe o que é locutor e interlocutor? Locutor, pessoal, é aquela pessoa que está emitindo uma mensagem, que está transmitindo uma mensagem. E por isso ela também pode ser chamada de emitente, de emissor. Bom, e o interlocutor, o que seria? O interlocutor é aquela pessoa que recebe a mensagem, é para quem a mensagem vai de destino. Então, é a pessoa que está recebendo, interlocutor ou receptor da mensagem. Conseguiram entender essa diferença? Agora, vamos voltar lá para as frases que aconteceram, para as conversas que aconteceram lá no início da nossa aula. Primeiro, vocês observaram que eu falei com uma amiga? Então, quando eu falei com essa amiga, foi de um jeito diferente de quando eu falei com aquela outra pessoa do trabalho, certo? Por quê? Quando eu estou conversando com a minha amiga, eu estou mais descontraída, a gente tem uma conversa com alguém que eu tenho intimidade, então eu estou usando gírias, palavras abreviadas, e é uma linguagem muito menos séria. E a gente chama essa linguagem de linguagem coloquial ou informal. Agora, quando eu volto para falar com uma pessoa de trabalho, por exemplo, ou em reuniões, né, em exposições, acontecimentos mais sérios, com pessoas que eu não tenho tanta intimidade, eu preciso usar uma linguagem mais formal. Eu preciso me dirigir a essa pessoa de uma forma diferente. E é por isso que a gente não deve utilizar abreviações, gírias, para conversar com esse tipo de locutor e interlocutor. Então, a gente usa a linguagem o quê? Formal, que também pode ser chamada de linguagem culta. Perceberam essa diferença? Era exatamente isso que eu queria que vocês percebessem, essas variações linguísticas que acontecem. E a gente utiliza essas variações dependendo para quem o texto vai chegar, certo? Se eu estiver conversando com uma pessoa íntima, mais próxima, eu posso usar uma linguagem mais informal. Agora, se eu estiver falando com uma pessoa que eu não tenho tanta intimidade, eu preciso usar uma linguagem mais formal. E é essa a diferença. Agora, uma outra pergunta para vocês. Queria que vocês pensassem aí. Será que só isso faz variar a nossa língua? Será que existem outras possibilidades, outras coisas que fazem a linguagem variar? Vou fazer uma outra pergunta. Tem alguém na sua sala de aula, por exemplo, que não tenha nascido no Rio de Janeiro? Que tenha nascido, de repente, em São Paulo, Minas Gerais, Bahia,
Recife, Fortaleza, Rio Grande do Sul. Será que tem algum colega de vocês que não é carioca? Se tem, eu aposto que você já sabe qual é a resposta. Isso mesmo. As pessoas, todos nós que nascemos aqui no Brasil, brasileiros, temos como língua oficial o português, né? A língua portuguesa. Mas, dependendo da região que cada um vive, de cada um nasceu, a gente tem uma fala diferenciada, um jeitinho de falar diferente. Por quê? Porque cada região ela tem a sua história, né? Os antepassados que ali viveram, que nasceram, deixaram ali a sua história. E o jeito de falar é uma dessas heranças que a gente vai recebendo, que a gente vai adquirindo. E é por isso que, dependendo de cada região, dentro do nosso próprio país, de um único país, é certo que o Brasil é muito grande, mas cada região dessa tem uma particularidade ao falar, que a gente chama de sotaque. E também, pessoal, tem uma outra coisa. Existem palavras, né, de objetos, de coisas, que possuem vários nomes diferentes para uma só coisa. Já ouviram falar sobre isso? Bom, eu vou colocar um slide aí para mostrar para vocês uma coisa que tem algumas formas diferentes de serem faladas. E aí, pessoal, como é que vocês falam o nome desse fruto? Vocês sabiam que não é um legume? A gente fala que é um legume porque ele não é doce, né? Mas, na verdade, isso é um fruto. Mas vou deixar esse assunto para uma próxima aula. Agora a gente vai focar aí com atenção nas formas de falar, nas variações linguísticas. Será que você fala como eu, carioca, falo? Tomate? Vamos ver aí as possibilidades que existem dependendo da região em que a pessoa vive. Tomate. Tomate. Olha a diferença aí, ó, quando a gente fala tomate. Tomate, como eu falo, e tomate. Essas são algumas possibilidades de falarmos a mesma palavra. Por quê? Por conta da variação linguística, da região de onde a pessoa vive, né? Eu vou mostrar para vocês no próximo slide uma outra coisa, que por acaso é um legume, mas ele é conhecido por diversos nomes. Eu vou apresentar 3 nomes aqui para vocês e quero saber como é que você chama esse legume. Vou mostrar para vocês. Vocês conhecem esse legume? Eu adoro. Tem algumas variações, como eu falei para vocês. Eu vou apresentar aqui as principais aqui que a gente conhece, mas tem várias. Eu vou contar para vocês também esse segredo, ó. Nós temos a possibilidade de chamar de mandioca, macaxeira ou aipim? Vocês sabiam que existem, através da pesquisa que eu fiz, 19 formas de chamar esse legume? Eu geralmente chamo de aipim e mandioca. E você, como é que você chama? Mais uma vez, depende aí da região de onde você vive, depende aí do que você traz, do que você carrega aí de herança dos seus familiares. Bom, e por que a gente está falando sobre isso? A gente está falando sobre isso porque a gente precisa conhecer e valorizar essas diferenças. Não é porque eu falo de um jeito e uma outra pessoa, um outro colega fala de outro, que está certo ou está errado. São as variações que acontecem de acordo com os lugares e as regiões em que se vivem, como a gente já conversou aqui. E é importante que a gente valorize essas formas diferentes da gente pronunciar, né, dos sotaques das pessoas. Porque o Brasil é um só, apesar dessas regiões serem diferentes, terem culturas diferentes, é importante que a gente valorize isso, porque todas juntas formam a cultura de um só país, que é o nosso, onde a gente vive. Então, a gente precisa valorizar essas diferenças linguísticas. Combinado? Agora, eu queria falar com vocês uma outra coisa. Sabe o Cauã, que está sempre aqui com a gente? Pois é, a gente estava até pouco tempo tendo aulas online. E aí ele gostava de conversar um pouquinho lá no chat, sabe? Pode ser chat ou chat, enfim, mas ele gostava muito de conversar ali. Teve um dia desse que eu tive que um pouco cortar a conversa. E eu vou mostrar para vocês como é que foi essa conversa que ele estava tendo. E eu queria depois que vocês vissem o slide, que a gente fosse para o quadro para a gente analisar melhor essa conversa. Vocês vão entender já já por que eu estou falando isso. Ali tem algumas abreviações, tem algumas gírias, e eu queria que a gente analisasse junto. Combinado? Então, vamos ver aí no slide como é que foi essa conversa. Chat da turma 1501. A conversa era entre o Cauã e João. Vamos lá. Cauã diz: e aí, João? BLZ. Vamos ver depois o que é isso. João: tudo massa por aqui? E aí? Cauã: pô, tô boladão. Entrei numa fria. Agora tô quebrado. E o João responde: tá quebrado? Oxe, não entendi foi nada. E aí o Cauã diz: olha aí, observem que ele colocou um E com H, que dei mole. Comprei um skate irado.
Aí, gastei todo o meu money. Oxe, a Bi bolou, foi? Agora tu tá lascado. Professora Mirella. Meninos, poderiam, por gentileza, encerrar a conversa? Prestem atenção na aula e depois reservam um tempo para conversarem no chat. Desculpa, professora. Perdão, professora. Chat bloqueado temporariamente, pessoal. Tive que bloquear um pouquinho aí para eles focarem no que eu estava conversando com eles na aula. Então, quinto ano, temos a mesma conversa que vocês viram lá no slide, agora aqui no quadro, para a gente poder traduzir, digamos, a conversa dos meninos. Antes disso, tem uma outra coisinha que eu não falei com vocês, eu não sei se vocês repararam aqui. Perceberam que o Cauã, ele utiliza também umas palavras que não são da nossa língua, da língua portuguesa? Pois é, a gente também faz isso, a gente costuma se apropriar de palavras que não são da língua portuguesa. Como assim, professora? Observa só no seu dia a dia se você não usa as palavras internet, download, delivery, bike, money, e tem várias outras que a gente fala, ó, hambúrguer, tem muitas palavras que a gente se apropria e usa no nosso dia a dia. Agora sim, vamos ali no quadro tentar entender qual era essa conversa aí, se era uma linguagem formal, se era uma linguagem informal, né, culta ou coloquial, se a gente tem aqui gírias, se a gente tem abreviações. Cauã começa. E aí, João, BLZ. O que será que significa esse BLZ? A gente não fala, e aí, João, BLZ? A gente já sabe que BLZ é uma abreviação de beleza, certo? Então, esse BLZ aqui, ó, na verdade, significa beleza. E a gente costuma muito escrever assim, né, nos aplicativos que a gente tem de mensagem, para facilitar, né, fica mais rápido. E o João responde, tudo massa por aqui. E aí? O que será que é tudo massa, hein, pessoal? Tudo massa, em certas regiões, principalmente lá no Nordeste, quer dizer que tá tudo ok, tá tudo certo, tudo perfeito, tudo tranquilo, como a gente diria por aqui. Bom, aí o Cauã diz, pô, tô boladão. Esse tô já é uma abreviação de estou. Boladão. A gente sabe que boladão é quando a gente está grilado com alguma coisa, né? Quando a gente está preocupado com alguma coisa. E aí ele explica o que aconteceu. Entrei numa fria. Quando entrou numa fria, a gente já sabe que essa pessoa se deu mal, não foi? Pois é. Será que o João entendeu? Vamos ver. Agora tô quebrado. Quebrado. Quando a gente fala que a gente está quebrado, é porque o que aconteceu? Que a gente, ó, gastou muito dinheiro, acabou com o dinheiro. Então, tô quebradão, acabei com o meu dinheiro. E aí o João diz, tá quebrado? Acho que o João não entendeu não, pessoal. Ele diz, oxe. Oxe também é uma linguagem, uma expressão que foi uma abreviação de várias palavras que chegou a oxe, que é lá do Nordeste, muito utilizado no Nordeste. Aí ele diz, oxe, não entendi, foi nada. Então, realmente, o João não tinha entendido o que o Cauã falou. E aí o Cauã explica, é que eu dei mole. Quando é que a gente fala que a gente deu mole? É quando a gente vacilou, né? Fez alguma coisa que não foi muito legal. É que eu dei mole. Comprei um skate, olha aqui, ó, skate, como eu falei para vocês, também é uma palavra que não é da nossa língua portuguesa. Comprei um skate irado. O que é irado, pessoal? É uma coisa muito legal, muito bacana. Ele é irado. Aí, gastei todo o meu money. Uso mais uma vez uma palavra que não tem origem na língua portuguesa, que significa dinheiro. E aí o João responde, oxe, a Bi bolou, foi? O que será que o João disse aqui, pessoal? Ele quis dizer que o Cauã tá sem juízo, que ele perdeu o juízo, tá sem noção, gastar todo o dinheiro dele com skate. Aí ele disse, agora tu tá lascado. Quando ele fala que ele tá lascado, né, que o João tá lascado, o que ele quer dizer? Que o João se deu mal, né? O que ele vai fazer agora se ele gastou todo o dinheiro? Ele, ó, não vai dar certo isso. Foi isso que ele quis dizer, você tá lascado. Bom, aí eu entro numa linguagem mais formal, pedindo para que os meninos encerrassem a conversa, prestassem atenção na aula e disse para eles que depois eu daria um tempinho para eles poderem conversar. E aí o Cauã e o João já mudam aí a forma de falar comigo, né? Eles usam já mais uma linguagem mais formal, uma linguagem mais culta, porque, por exemplo, eles podiam falar, beleza, professora, fui, né? Mas não, eles responderam, desculpa, professora, perdão, professora. Então, eles utilizaram uma linguagem aí mais formal.
Perceberam todas essas diferenças? Esqueci de falar uma coisa, o Cauã, ele começa como locutor, porque é ele que começa aí a conversa. Mas percebam que existe sempre uma troca aí entre locutor e interlocutor. Em algum momento o João também vira o locutor, eu entro aqui como locutora passando uma mensagem e depois eu passo a ser interlocutora quando eles me respondem. Então, num diálogo, acontece sempre isso, existe um locutor e um interlocutor, né? Trocando as ideias e mensagens dentro de um texto, de um diálogo. Bom, a gente aprendeu algumas coisas hoje, né? A gente viu o que é locutor, interlocutor, vimos as variações linguísticas, as formas de falar, né? A forma culta ou a forma coloquial. E essas variações, como a gente já disse, elas são importantíssimas, porque elas enriquecem, né, a nossa cultura. A gente precisa valorizar. E falando em valorização, estados diferentes, regiões diferentes, vocês sabiam que a gente está na semana de alfabetização? Pois é. E falando em semana de alfabetização, não tinha como eu esquecer de Paulo Freire. E ele, vocês sabiam, vocês conhecem Paulo Freire? Sabiam que ele nasceu em Recife, morou lá por muito, muito tempo? Será que ele tinha o mesmo jeito de falar que nós, carioca? Ou será que ele tinha um sotaque diferente? Pois é, ele tinha um sotaque nordestino, porque ele era de Recife. Então, ele carregava na sua fala a história do seu estado, né, da sua cidade. Então, ele tinha um sotaque diferente do que o nosso. E ele costumava dizer uma frase que eu sempre lembro e que achei que funcionasse muito, que desse para fazer um link com a nossa aula. Não há saber mais ou saber menos, há saberes diferentes. E a gente aí, linkando com a nossa aula, eu posso entender e posso dizer para vocês o quê? Que não existe uma variação, uma forma certa ou errada da gente falar. Existe sim saberes, falas diferentes, né? Formas de falar diferentes. E é isso que eu queria passar para vocês. Vamos valorizar essas diferenças na fala, porque elas são sim importantes. E agora, pessoal, como o tempo já está curto e eu preciso ir embora, eu vou deixar o desafio do quinto para vocês. Na verdade, hoje são 2 desafios. O primeiro, eu queria que vocês olhassem em textos que vocês já escreveram ou que vocês já leram, identificassem aí quem é o locutor e quem é o interlocutor aí desses textos. E o outro desafio, que eu acho que é mais legal, que vocês vão curtir mais ainda, é observar aí na casa de vocês, no bairro onde vocês vivem, na escola, se existem variações linguísticas. Observem, anotem no caderno e depois pesquisem aí para vocês saberem qual é realmente o significado daquela palavra, se existem outras palavras para dizer, para significar, que significam a mesma coisa, perdão. E é isso, pessoal. Aproveitem esse desafio que eu acho que vai ser muito legal, vocês vão descobrir muita coisa nova, hein? E é isso, um grande beijo. Espero vocês na nossa próxima aula aqui no Rio Educa na TV. Fui, pessoal! Tchau!